Sejam todos bem-vindos. Um prazer ter você aqui com a gente nesse momento. Você que já passou por aqui ou talvez ainda não tenha passado e é a primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. É sempre bom pensar na vida, né? Sabe aquela história de que o sujeito está parado, né? E alguém passa e fala: "E aí, você está fazendo o quê? Está pensando na vida? Só pensando na vida e tal, aquela coisa." E aí a gente para pensar na vida? Não, a gente para pensar o que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? Todos perguntam. Muita gente se pergunta o que é a vida. E aí, se você pensar bem, você vai perceber que o próprio Deus é quem responde. E isso faz muito sentido, porque a vida quem inventou foi ele, né? O próprio Deus responde a respeito do que é a vida em Cristo Jesus. Quando a gente ouve Jesus falando assim: "Olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida", eu acho que Jesus está falando muita coisa. Ele está dando a entender exatamente aquilo que nós, por muitas vezes, perguntamos. Você acha mesmo que essa é uma resposta simplista? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Muitas das vezes a gente nem para pensar quando Jesus assume o fato de que ele é a vida ou de que nele está a vida, né? A vida dita por Jesus, ela está condicionada ao caminho que essa vida segue, tendo a verdade diante de si, tendo a verdade como princípio básico para que essa vida faça de fato sentido. Há um caminho, existe um caminho a percorrer para essa vida. Há uma verdade que justifica essa vida e que dá sentido para essa vida, justamente aquilo que diz respeito à verdade. Por isso que não é uma resposta simplista. Quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele engloba em 3 situações aquilo que verdadeiramente ele é. E o quão o caminho, a verdade e a vida estão condicionadas uma com a outra. Porque a vida deve ser vista pelo prisma, pelo olhar de Jesus. A vida não adquire definição quando o prisma e o ponto de vista é meu. A vida não adquire a definição certa quando você diz o que a vida significa, porque você não a criou. Aliás, nem eu nem você criamos, nem muito menos vivemos essa vida na sua plenitude, como deveria ser quando, no Éden, Deus assim o fez. Nós olhamos para o sábio no Antigo Testamento, e a sabedoria muito nos ajuda em relação a isso, né? A sabedoria de Israel. Nós observamos, por exemplo, Eclesiastes, que diz que tudo é vaidade. O sábio diz que tudo é sem sentido. Ele não está sendo mal-humorado, ele está sendo realista.
Ele está mostrando para a gente que a vida, por meio da nossa própria definição, não tem sentido. Claro, ela tinha sentido em Gênesis 2. Em Gênesis 3 ela perde o sentido porque entrou a vaidade no coração humano. E aí o homem sozinho, ele olha para si, ele olha em volta e fala: o que eu estou fazendo? Quem eu sou? Só Deus para fazer sentido. Pois é, quando o sábio diz isso, que tudo é vaidade, é necessário que um tempo passe até que Jesus aparece. E quando Jesus aparece, volta o sentido, volta a razão de viver. Olha, no fundo, a vida, ela merece nosso respeito. A vida é algo que merece respeito diante de quem criou essa vida. Por isso que o mandamento no Antigo Testamento, e que vem da boca de Jesus da mesma forma, nos diz que nós, por segundo plano, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, em primeiro a Deus, que criou a vida, em segundo, nós devemos amar a nós mesmos, mas amar ao próximo como a nós mesmos, dando sentido e valor à vida que nos foi dada, dando sentido e valor à vida que foi dada ao outro. Merece respeito, não matarás. Essa vida não fui eu que criei, nem a minha, e nem criei a sua. Eu respeito quem criou, e eu respeito o que ele criou. O que nós fazemos, o que o ser humano faz com a vida que Deus criou? Se você olhar para a história, desde o Éden até aqui, mesmo com a cruz de Cristo no meio dessa história, nós percebemos que nós nos matamos. Guerra, disputa. Nós tiramos a vida uns dos outros por meio das guerras para alcançar os nossos interesses, né? Sejam eles quais forem. Nós nos exploramos para adquirir poder. Nós também nos ofendemos, porque o nosso amor, evidentemente, isso torna claro as nossas ações, nosso amor é imperfeito. Só o amor de Deus é perfeito, e esse amor foi materializado em Cristo Jesus para que nós aprendêssemos o que é o amor. Mas Deus vem nos mostrar o caminho que é oposto à matança, o caminho que é oposto à exploração, e um caminho que é oposto à ofensa. Isso porque na cruz de Jesus, na cruz de Cristo, nossas más intenções, nossos pecados, eles são colocados diante do nosso arrependimento, diante da nossa consciência. A nossa vida dá uma volta por causa da cruz e encontra o sentido, e encontra a verdadeira razão de tudo. E aí, se eu fosse perguntar para mim e para você, o que nós fazemos durante a vida? Eu sei que muitos vão dizer assim: nós vivemos a vida, nós curtimos a vida. Mas antes de tudo, por questões de mandamento, a vida, ela é um continuado vislumbramento a respeito de Deus. Quando nós abrimos os olhos e passamos a viver, ainda que nós não nos deparamos diretamente com a pessoa do próprio Deus, mas a sua presença, de várias formas, a partir da natureza, Salmo 19, onde tudo anuncia quem Ele é, a partir de Jesus que veio a nós, tornou-se gente,
E a partir do Espírito Santo que hoje vive em nós, os nossos olhos contemplam a presença de Deus que toma conta de todas as coisas em meio ao caos, em meio às dificuldades. A presença de Deus se manifesta e prevalece. Isso então quer dizer que a vida é um tributo. A vida é um tributo a Deus. O prazer da vida é Deus estar em tudo o que somos. O prazer da vida é sabermos que essa vida alcançada por nós, dada, oferecida, tem Deus nela. Porque nós olhamos para nós, olhamos para o nosso corpo, para a nossa vida, para nossa mente, o nosso coração, nossos sentimentos, e nós não conseguimos encontrar isso de uma forma racional, onde Deus não esteja. Será que eu seria tão capaz assim de sentir, pensar, agir, viver, chorar, rir, se não houvesse algo ou alguém maior para me proporcionar todos esses sentimentos e experiências? Eu leio Eclesiastes capítulo 9, de acordo com a tradução do pastor Eugene Peterson, de quem eu gosto muito de ler, e a tradução dele, que é ótima, que é a Bíblia, a mensagem, né? Tem gente que não gosta, não sei porquê. Mas enfim, então a mensagem, Eclesiastes capítulo 9, olha que interessante, no versículo 7. Eclesiastes 9, do 7 ao 10. Olha o que o sábio escreveu e o que o nosso irmão Eugene Peterson, olha como ele traduziu. Ele escreveu assim: diante disso, aproveite a vida. Coma do bom e do melhor, aprenda a apreciar um bom vinho. Foi Deus que criou. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Não economize nas cores, nem nos detalhes. Aprecie a vida com a pessoa que você ama. Olhe o valor da vida do outro e a sua. Todos os dias dessa sua vida sem sentido, desde o Éden. Cada dia é um presente de Deus, é tudo o que se pode receber pelo árduo trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia, agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder e com prazer. É sua única chance, pois junto com os mortos, para onde você vai, com certeza, não há nada a fazer, nem haverá o que pensar. Palavra de Deus. E vivendo tudo isso, o passo seguinte é o desfecho da vida, né? Porque a vida, em um determinado momento, ela termina. Ainda que muitos não querem pensar ou acham que isso não acontece. Ela termina. E aí, a gente mergulha na eternidade. Porque o homem também foi criado para esse momento. Uma eternidade que é desconhecida nos seus detalhes e que Deus não nos revela. Ele revela o que há aqui. Você vê o que o Eclesiastes 9 fala? O que está revelado é o que nós temos que viver aqui. Por que a gente quer saber o que há do outro lado, né? Como diz o outro? O poeta geralmente fala que é do outro lado, atrás da porta, né? Eu já vi o poeta dizendo que como é que é atrás da porta. Não interessa saber como é que é atrás da porta, porque nós não estamos vivendo esse momento. O sábio nos diz para a gente viver esse momento. O salmista fala, esse é o dia que o Senhor fez, né? E Jesus nos ensinou exatamente isso.
Mas tudo bem, quando eu vou para o Novo Testamento e eu vejo Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 2, no versículo 20, que é um texto conhecido, o próprio Paulo, ele diz assim, olha, fui crucificado com Cristo. Como se dizendo, a minha vida inicia na cruz. É lá que começa. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, escreveu Paulo. Vida em Cristo. Cristo na vida. Cristo como parâmetro. É isso aí. O que é a vida? A vida é Cristo. O que mais eu poderia responder? A vida é o quê? Me dá uma opção melhor. Opções que acabam, que iniciam, que acabam. Opções que enferrujam, opções que são roubadas. Opções que nascem e morrem. Opções que não são verdadeiras, opções que têm prazo de validade, é isso? Jesus, adorado, Senhor a ser adorado na vida, é isso aí. A vida que agora vivo, diz Paulo, no corpo, que nem o Eclesiastes 9 fala, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é o que mais tem de melhor, porque o meu corpo se gloria em Cristo, o meu corpo se gloria em Deus. Eu não tenho outra glória para me dedicar. No corpo existe um limite estabelecido. No corpo é agora. E agora é vida pela fé. Se você não quiser viver pela fé, você não tem onde se apegar. Com certeza haverá frustrações. Fé? A fé é a crença de que a vida, a nossa vida, está amarrada em Jesus. Eu creio nisso. A fé tem a ver com essas coisas. Que a minha vida, ela está presa em Jesus e eu dependo dele e ele é tudo para mim. Sem Cristo é sem cruz. Sem cruz é sem salvação. E a salvação é algo que mostra para mim que sem ela, a vida não vale nada. Porque é muito bom viver sabendo que eu sei para onde eu vou. É muito bom viver na saúde, na doença, a um passo até mesmo da morte. E olha que eu não sei o que é isso. Talvez você soube um dia, ou você conhece, quem sabe. Mas é muito bom viver, mesmo a um passo da morte, tendo garantias, sabendo que nada acabou. Para onde você vai, diz o Eclesiastes, não tem o que tem aqui. Mas tem. Viver com Deus, tendo Jesus hoje, agora, já, como direção, tendo Jesus como bússola para esse mundo perdido que a gente, com o qual a gente convive, né? Isso nos revela beleza, apesar do efeito do pecado. E o próprio Jesus, que é a nossa direção, fala assim, olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é uma vida com uma direção, é uma vida que eu tenho algo que me garante para onde eu vou, para o que eu faço, que me garante tranquilidade e paz, mesmo quando tudo parece estar acabado, né? Sabendo que nada daquilo que vivemos é em vão,
Nada da minha vida é em vão. Cada glória, cada pecado, cada decepção, cada vitória, nada é em vão. Tudo faz parte da minha história, faz parte da sua história. É a sua vida, é a minha vida. Vida essa que Deus contempla, observa, cuida, pega nas mãos, guarda para si. Essa vida que Deus guarda para si e que um dia Ele vai dizer, vem para cá, larga tudo isso e vem para cá, é a vida de abundância que Deus, em Cristo Jesus, nos deu. Nada é em vão. Nada é em vão. Em tudo dai graça. Tudo. E nos prepara para um estado eterno. Sim. Louco, amanhã pedirão a tua alma o que você tem para Deus. Não vai pensar que a sua vida ela vai ser vivida de acordo com o seu parâmetro, com aquilo que você sugere viver. Você não sabe nada, e eu também não. Esse aqui pode ser meu último vídeo. A vida nos apresenta quem a criou. A vida nos apresenta quem é com Ele que nós viveremos. Quem é Ele? A vida nos apresenta quem é esse que com esse nós viveremos para sempre. Que temos vivido, que continuaremos viver. Viveremos. A vida me apresenta isso. Eu estou vivendo os meus dias, você está vivendo os seus. E o que a gente percebe? A gente percebe quem é dono dessa vida, com quem nós estamos vivendo, quem é aquele que se alegra conosco, quem é aquele que chora com a gente, quem é aquele que está ao nosso lado. A vida nos ensina e nos indica essas coisas. Seja bem-vindo à vida, vida que Deus te deu, vida que Deus me deu. Vamos nos alegrar, apesar de tudo, hein? E quando eu falo apesar de tudo, é apesar de tudo mesmo. Cada um de nós aqui com uma realidade completamente diferente, algumas mais difíceis do que as outras, não é? Mas há Deus, sim. Paulo termina Romanos capítulo 8 dizendo que nem a morte me separa do amor de Cristo. Por quê? Porque há vida agora, haverá muito mais vida depois. Forte abraço, até a próxima. E é isso aí.